Jesus ele contou uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. E esse pai mandou que os filhos trabalhassem numa vinha, ou numa lavoura, ou numa machamba. Ele tinha 2 filhos e mandou os 2 irem trabalhar para ele. O primeiro filho disse: eu não quero ir. O primeiro filho disse: eu não quero ir para a machamba. Mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse: eu vou, meu pai. Só que não foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eu pergunto a você nessa manhã: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que foi ou o que não foi? O que foi. Mas o que foi disse: não quero. O que foi disse que não queria ir. E aí é importante perceber essa parte aqui. Porque no primeiro momento, o que não foi agradou o pai. E o que foi desagradou. Porque o que foi disse: eu não quero ir. Eu não quero ir. E quando o pai ouve de um filho que o filho não quer ir, o pai fica contrariado. Não é verdade? Mas o outro, quando o pai disse: meu filho, vá, e ele disse: eu vou, o pai se alegrou. Esse meu filho é uma bênção, esse meu filho é bom, porque ele disse que vai. Jesus contou essa parábola para nos ensinar algumas lições. A primeira lição que a gente aprende é que é melhor não votar do que votar e não cumprir. A vida com Deus é uma vida de comprometimento. Pastor, é para eu ficar na igreja o dia todo, todo dia, o tempo todo? Não. Não. Mas você precisa ser crente em Jesus o tempo todo, o dia todo, todo dia, enquanto faz as suas coisas normais do dia a dia. Porque nós assumimos um compromisso com Deus. O primeiro filho, num primeiro momento, disse: eu não quero, eu não vou. Mas o segundo assumiu o compromisso. E aí Jesus compara o primeiro filho aos publicanos e meretrizes, que eram aquelas pessoas mais terríveis da sociedade. Mas o primeiro filho é aquele que muitas vezes se diz ser religioso, diz ser crente, mas não vai fazer a vontade do Pai. Então a primeira lição que eu aprendo é que é melhor não votar do que votar e não cumprir. O que é votar, pastor? É assumir um compromisso. É melhor não se comprometer do que se comprometer e não cumprir. A segunda coisa que eu aprendo é que sempre é tempo de arrependimento. Sempre é tempo de arrependimento. Ou nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. E porque nunca é tarde demais, houve tempo daquele primeiro filho se arrepender. Houve tempo daquele primeiro filho se arrepender. Ele disse que não queria ir, ele disse que não queria fazer, mas ele se arrependeu e voltou e fez. E a Bíblia diz, presta atenção nisso, a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. É melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Não é? É melhor, vou repetir, é melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. Em tudo na vida. Tudo na vida.
seja numa corrida, seja no trabalho. E eu comecei no trabalho e no meu primeiro dia fui muito mal, errei tudo. Mas depois eu fui bem e consegui uma promoção e consegui ser respeitado. É melhor do que alguém dizer, começou tão bem e depois caiu. Começou tão bem e depois se perdeu. É muito melhor terminar bem, encerrar bem as coisas. Então, é preciso nós aprendermos essa segunda lição. A primeira lição é sobre compromisso. A segunda lição é sobre arrependimento. Sempre há tempo de mudar de rota. A Bíblia fala que mesmo, no livro de Jó capítulo 14, que mesmo a árvore cortada, a sua raiz envelhecida, mas ao cheiro das águas ela brotará, florescerá, e não cessarão os seus renovos, e viverá. Ao cheiro das águas. Então veja, mesmo aqueles que decidiram tomar um caminho errado no começo, mas há tempo de arrependimento e de retorno ao caminho certo. O primeiro filho representa aquele que tomou um caminho errado. O primeiro filho representa aquele que fez coisas erradas, mas que depois se arrependeu e voltou à presença do Pai, voltou à vontade do Pai e voltou à direção do Pai. E eu sei que a sociedade não perdoa algumas coisas, e Jesus usou o exemplo de publicanos e meretrizes para mostrar que existem erros que a sociedade não perdoa, mas Deus perdoa. Deus perdoa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Limpar, purificar, limpar. Sabe aquela sujeira que você lava a roupa, mas não consegue tirar? Mas a nossa alma é purificada pelo sangue de Jesus. Jesus, ele purifica a nossa alma. E por mais que tenhamos errado e falhado na sua presença, mas ele nos purifica e nos santifica. Portanto, sempre é tempo de arrependimento. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos aqui é a lição do cuidado. É preciso termos cuidado com a nossa vida espiritual. Porque não adianta começar bem e terminar mal. O primeiro filho começou mal, desagradando ao pai, dizendo não quero. O segundo filho começou bem, agradando o pai, dizendo eu vou. Mas não foi. E muita gente começa bem, mas não toma cuidado, não tem cuidado. Principalmente vocês, adolescentes, que estão começando a vida agora. Muito cuidado com as amizades. Muito cuidado com as amizades. Nós que somos mais velhos já passamos por isso. E muitas amizades que tentam nos levar por caminhos errados. E alguém acaba se afastando da presença de Deus e naufragando na fé, afundando na fé, se afastando dos caminhos do Senhor. E às vezes se perde e não consegue voltar mais. Eu já disse aqui algumas vezes que no Brasil a criminalidade é muito alta. E eu quero dizer aqui a vocês que eu tive muitos colegas
da minha idade que não estão mais entre nós. Por quê? Porque escolheram caminhos errados. Porque foram atrás de amizades erradas e acabaram perdendo a vida. Cuidado com as amizades erradas. Qualquer amigo que tentar lhe tirar dos caminhos do Senhor não presta, não serve. Se afaste. Qualquer amiga que tentar lhe afastar, menina, dos caminhos do Senhor, não serve para você. Se afaste dela. Mas, pastor, eu vou zangar. Zangue. É melhor zangar a amiga do que zangar a Deus. Amém? Amém. Deus é bom. Não podemos começar bem e terminar mal. Às vezes nós, adultos, também recebemos propostas que são desagradáveis a Deus. E é melhor rejeitar essas propostas para não perdermos a nossa comunhão com o Senhor. É melhor rejeitarmos essas propostas. É muito melhor rejeitarmos ofertas de manjares que são desagradáveis a Deus e que nos levariam ou nos levarão a pecar contra Deus. Esse segundo filho representa aquele que se afastou da vontade de Deus. Porque num primeiro momento ele disse, eu vou, meu pai. Mas depois ele desistiu. Desistiu, e aí se a gente trouxer essa parábola para a realidade de hoje, talvez ele tenha desistido do caminho porque se envolveu com tantas outras coisas e se envolveu com tantas outras pessoas. Uma das coisas que mais tem derrubado as pessoas nos dias atuais é o dinheiro fácil. Muita gente está se perdendo por aí por causa do vil metal. Temos que ter cuidado. Outra coisa que tem feito muita gente se perder são as drogas. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Então veja, a primeira lição que nós aprendemos é a lição do compromisso. A segunda lição é a lição do arrependimento. E a terceira lição é a lição do cuidado. É a lição do cuidado. Compromisso, arrependimento e cuidado. Se você tem um compromisso com Deus, siga em frente. Mas pastor, eu pequei. Peça perdão que o Senhor te perdoa. Se o pedido for sincero, Ele te perdoa. Mas pastor, eu não estou bem. Peça ajuda. Que Deus ajuda. A Bíblia diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Pastor, eu preciso de renovo. O Senhor te renova nessa manhã. Ele tem renovo para a nossa vida. Ele tem alegria para o nosso coração. Mas não largue o compromisso. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é compromisso, é renúncia. Né? A segunda lição é a lição do arrependimento. Estamos aqui hoje. E hoje é tempo de arrependimento. Pastor, eu quero melhorar. Eu quero mudar para melhor. Que bom, eu também. Daqui a pouco nós vamos orar. Para que o Senhor nos renove. E para que o Senhor nos desperte. Para melhorarmos em sua presença. E a terceira lição é o cuidado. Cuidado para não perder o que você tem. Cuidado para não perder o que Deus já lhe deu. Cuidado para não perder a presença do Senhor. Cuidado para não sair da vontade do Pai. E muitas vezes, algumas pessoas, e eu não sei se vocês já viram alguém que fez coisas terríveis e hoje é crente. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Eu também conheço. Gente que fez coisa muito má e hoje é crente.
Jesus estava dizendo falar sobre eles aqui nessa parábola. Porque eu repito, não importa o que fizemos no passado, Deus tem perdão para cada um de nós. O sangue de Jesus Cristo, que vocês cantam aqui, nós cantamos aqui, que jamais acaba a força. É poderoso o suficiente para nos purificar, para nos limpar de todo pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos limpar de todo pecado. E por isso, muita gente passa na frente de outros. Porque aquele que fez coisas terríveis, mas se arrependeu, aceitou Jesus e está andando na presença de Deus, ele passou na frente de muitos outros que estão fora da vontade de Deus, mas não fizeram coisas tão erradas assim. Mas eles passaram na frente. Por quê? Arrependimento. O arrependimento levou ao compromisso e ao cuidado. São 3 coisas que você não pode esquecer nessa manhã: compromisso, arrependimento e cuidado. Aquele que está na igreja precisa manter o compromisso. Compromisso de arrependimento e compromisso de cuidado. Mas aquele que está lá fora precisa ser convidado ao arrependimento. E quando ele se arrepender, ele vai ter compromisso e vai ter cuidado para não cair novamente. E infelizmente, muitas pessoas estão até na igreja, mas estão distraídas, desatentas. São pessoas que vivem como se Deus não estivesse ali. Como se Deus não estivesse ali. Mas nós não fomos chamados para andar assim. Fomos chamados para andar atentos. E por isso, meus irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor por aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Pastor, e como é que eu sei se eu estou no centro da vontade de Deus? Não é muito difícil. Você está aqui hoje, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu sei, irmão, que está calor. Está calor, está muito calor. Mas está calor em casa também, não está? Então glorifica a Deus pela vida dos irmãos, que os irmãos venceram o calor e vieram para o culto. Porque se ficasse em casa ia estar calor também. Mas os irmãos estão aqui louvando a Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo edificados. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Agora tem pessoas que deixam a circunstância vencer. São aquelas pessoas que dizem que hoje está frio, hoje está calor, hoje não está nem frio nem calor, por isso eu não vou. Aí não vai no frio, não vai no calor, não vai quando está. Pessoas que começam, você conhece alguém que começou bem na fé e terminou mal? Pessoas que se empolgam por um momento, aí dizem assim, agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou servir a Deus. Aí vai um dia, vai no outro dia, vai no outro dia, depois desanima. Essas pessoas representam o primeiro filho, e o segundo filho, que disse eu vou, mas depois não foi. E tem pessoas que ainda saem dizendo coisas que não deveriam. Eu vou dar um exemplo aqui. Alguém vai para a igreja um domingo, vai outro domingo, o pastor está observando. O pastor está observando. E está dizendo, ó, eu vou
pastor está observando, dizendo, aquela pessoa ali, eu conto com aquela pessoa. Mas eu vou observar mais um pouquinho. E aí depois a pessoa depois de 3 domingos não aparece mais e ainda diz, naquela igreja não me dão oportunidade. Mas a pessoa nem chegou direito. A pessoa ainda nem chegou. Veja que essa pessoa ela não quer servir, ela quer ser servida. Há uma diferença. Então precisamos ter cuidado com essas coisas, irmão. Precisamos vigiar com essas coisas. Agora, aquele filho que mesmo tendo errado no início, mas ele se arrependeu e disse, eu vou fazer a vontade do meu pai. Esse filho foi elogiado. Esse filho, ele foi abençoado. Hoje vivemos uma geração de pessoas que não querem, que não têm paciência, que não sabem esperar. Eu sei que esperar não é uma coisa boa. Alguém aqui gosta de esperar? Porque eu não gosto. Eu não gosto de esperar. Se alguém disser que vai me dar um presente no dia 30 de outubro, eu fico todo dia olhando no calendário para ver se 30 de outubro chega logo. Esperar não é bom, mas é necessário. Porque é na expectativa que os nossos defeitos são trabalhados. É na expectativa que nós aprendemos a esperar em Deus, a confiar em Deus. Observe que a prova demora, mas quando a bênção chega, parece que a prova não demorou. Não é assim? Porque quando a bênção chega, a gente esquece da prova. Parece que passou rápido, e não foi. Mas é porque o tempo de espera dá a impressão que o relógio ele corre mais devagar, né? Quando você passa um dia de festa, parece que passa tão rápido. Mas quando você passa um dia sentindo dor, parece que o dia jamais acaba. Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus, ter paciência. E o segundo filho parece que não teve paciência, porque ele disse eu vou, mas depois ele não foi. Representa aqueles que desistem no meio do caminho. Meus irmãos, essa igreja aqui não tem compromisso com a teologia da prosperidade. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. E aqui nós pregamos o evangelho que leva o homem para o céu. Mas Deus que é bom tem bênção para nós. Deus abençoa, Deus abre porta. Deus dá prosperidade, sim. A gente não prega a teologia da prosperidade, porque a diferença está aí. A teologia da prosperidade ensina que Deus é obrigado a dar prosperidade a seus filhos. E ensina que a prosperidade é ter muito dinheiro. Nós ensinamos que Deus cuida dos seus filhos. E a verdadeira prosperidade é estar sob os cuidados de Deus. Então, meus irmãos, para a gente começar a encerrar essa parte, eu quero dizer a essa igreja nessa manhã, aos nossos amados irmãos, que devemos ser como aquele filho que foi. Mesmo vocês que não se afastaram, não se afaste não, mas mantenha o propósito de ir. Mantenha a perseverança em servir a Deus. Não se deixe levar pelas más amizades, pelas más companhias. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Não abandone a sua cruz. Não deixe de seguir os passos de Jesus. E eu encerro com essa fala, com essa frase, que eu peço que você jamais esqueça. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele.
Amém? Ei, pastor, que palavra dura é essa? Mas é verdade. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.